Boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma Palavra da Vitória da Igreja Assembleia de Deus Ministério Kairos. Eu sou Avelino Ferreira e vou fazer a reflexão desta noite. O nosso texto base está lá em Jonas, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao 3. Como tema, gostaria de trazer aquilo que Jonas tem. Nós também temos que é o dom maravilhoso da salvação. E a nossa obrigação falar desse dom maravilhoso para o máximo de pessoas que conseguirmos. O Jonas começa a história dele assim. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amiatai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Deus chega e dá uma ordem para Jonas. Ele fala: Jonas, você tem que ir até a cidade de Nínive e você lá deve pregar contra ela para que eles se arrependam dos seus pecados e se voltem a mim. Bom, Jonas tinha alguns motivos para não gostar de Nínive. E ele, ao invés de ir para aquela cidade, ele vai tentar fugir da presença de Deus. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa, só para a gente ter uma perspectiva do que Jonas tentou fazer. Jonas estava aqui nessa cidade chamada Gat-Hafer, né, que é a atual Mashhad, fica no norte de Israel. E é importante que você se ligue nessa questão dessa cidade de Jonas ficar na região norte de Israel. Ele recebe uma ordem do Senhor, a primeira coisa que ele faz é sair de Gat-Hafer e ir para Jope, a atual cidade de Jaffa, fica ali na região de Tel Aviv. Ou seja, ele não vai para o lugar onde devia, ele vai para um porto. Desse porto, é importante que existem várias cidades chamadas Tarsis, tá? Mas especula-se que ele vai para a cidade de Tarsis, que fica na Espanha. Ou seja, ele ia pegar um caminho, literalmente atravessar todo o Mediterrâneo, quase de ponta a ponta, para fugir da presença de Deus. Para a gente manter aqui ainda uma questão de perspectiva, né? Esse aqui era o caminho que ele deveria fazer. Saindo da cidade dele de Gat-Hafer e chegar até Nínive. Mas ele faz o caminho oposto. Tá? Este aqui seria o caminho que ele deveria ter feito. Saindo aqui de Gat-Hafer, atual Mashhad, e indo lá para Nínive, atual Nínawa, que fica no Iraque. Ele faz o caminho contrário, como a gente viu, vai para Jope e depois tenta ir para Tarsis. É interessante porque ele tenta fugir da presença de Deus. Deus nos deu algo que é muito especial. Deus deu a Jonas a verdade, a palavra de Deus, e falou: vai até aquela cidade e fala desta palavra de Deus para aqueles que ainda não me conhecem. Jonas ali recebeu uma graça inigualável da sua salvação, e nós também recebemos essa graça inigualável da salvação. E nossa obrigação é contar e apresentar esta graça para todas as pessoas. Jonas não fez isso e pagou um alto preço, como continua a história dele. Jonas está dentro do barco e vai dizer assim, palavras de Deus: mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Jonas sabia o motivo daquela desgraça estar batendo no barco, está literalmente ali, ó, batendo na porta dele. Mas ele vai tentar fingir que o problema não era com ele. É como se tivesse nada que ele pudesse fazer. Como se Deus pudesse se esquecer daquilo que Deus tinha mandado ele fazer, que era contar naquele momento as novidades, era contar a boa nova para o povo de Nínive. Mas Deus não se esquece. Não é possível fugir de Deus. O próprio salmista, lá no Salmo 139, vai nos lembrar: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Não se pode se esconder de Deus. Não se pode fugir de Deus. Aquilo que Deus mandou que nós façamos, nós temos que fazer, porque Ele não se esquece. Deus vai te achar e cobrar um preço alto. E como é que eu faço para sair dessa desobediência de Deus? Bom, a primeira coisa é fazer a mesma coisa que Jonas fez, reconhecendo o seu lugar de pecador. E ali os marinheiros diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal.
que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Naquele momento, Jonas havia percebido que o pecado que ele tinha cometido não tinha colocado em risco apenas a vida dele, mas colocou em risco a vida de todos aqueles homens e mulheres que estavam naquele barco naquele momento. A mesma coisa se aplica a nós. O pecado que cometemos em segredo, no particular, tem sempre consequências reveladas e públicas. Aquele pecado que eu cometo sozinho, escondido, quando ele é descoberto, ele se torna público e afetará várias pessoas, em especial aqueles que estão mais próximos, em especial a nossa família. Então temos que ter muito cuidado ao cometer pecados, porque eles vão respingar, eles vão impactar também aqueles a quem amamos. O marido que trai a mulher no oculto, no privado, quando esse pecado for descoberto, a família dele e ele pagarão um alto preço por isso. A pessoa que foi lá e roubou um dinheiro público, roubou um dinheiro que não era dela, quando for descoberto, terá uma consequência pública, o nome da família será jogado na lama e provavelmente eles terão que pagar em conjunto aquele pecado que apenas uma das pessoas da família cometeu. Todo aquele pecado que eu cometo em particular no segredo tem consequências reveladas e públicas. Mas uma vez que você assume que você pecou, o próximo ponto vai ser assumir as consequências do seu erro. Jonas vai fazer isso, como continua nos versículos a seguir. Disseram-lhes: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Primeira coisa, reconhecer o pecado que foi cometido, de não ter proclamado a palavra de Deus, de não ter feito a vontade de Deus, e o pecado que cometemos, mais uma vez em particular, quando ele se torna público, você tem que reconhecer que você errou. Segunda coisa, como Jonas também fez, assumir a consequência do pecado. Todos nós somos livres para cometermos o pecado que nós quisermos. Porém, não somos livres para escolher as consequências daquele pecado. A gente pode até tentar fugir das consequências, mas elas vão nos perseguir. E de uma forma implacável, no pior momento que você esperar, ela vai bater a sua porta e cobrar o seu preço. Eu gosto muito da analogia do seu barriga e do seu madruga no chat. O seu barriga está sempre lá cobrando os 14 meses de aluguel. E é mais ou menos como a consequência do pecado vai vir nos cobrar também. O fato de não cumprirmos a vontade de Deus hoje, pode ser que daqui a 20, 30 anos, bata a nossa porta e diga: olha, está na hora de pagar as consequências. E vai caber a nós assumir o resultado das consequências. Afinal, foram nossas próprias ações de ignorar a vontade de Deus que nos levaram até elas. Jonas ainda coletou mais um pouco do pecado dele. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ou seja, não só ele foi lançado ao mar para morrer, como também Deus manda uma baleia para engolir Jonas. Não mata Jonas, o Jonas fica 3 dias ali dentro e 3 noites. A consequência do pecado, cobrando seu preço em todos os momentos. Uma vez que você reconheceu o pecado, aceitou as consequências, afinal de contas você cometeu aquilo, está na hora de pedir o perdão a Deus. Jonas vai fazer isso nos versículos seguintes. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolam na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus.
Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregavam à idolatria vã abandonaram aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Nesse momento, no capítulo 2 de Jonas, a gente vê ali um homem com o coração quebrantado. Ele descumpriu a vontade do Senhor. Ele reconheceu o pecado, pagou as consequências. E agora ele está ali no momento de quebrantamento do coração dele. Ele vai orar, pedindo perdão a Deus, e falando, Deus, por favor, salva-me. Eu preciso de você. Eu reconheço os meus erros, mas eu preciso da sua misericórdia. E Deus ouviu aquela oração de Jonas. E Deus perdoou o pecado de Jonas. Assim como a todos nós, Ele está disposto a perdoar os nossos pecados. Basta que reconheçamos que pecamos, basta que assumamos a consequência daquilo que nós fizemos e peçamos perdão a Ele. Principalmente a Ele, porque quando pecamos contra nossos irmãos, não pecamos apenas contra eles, pecamos também contra o nosso próprio Deus. E esse Deus é misericordioso, galardoador, e Ele pode, sim, e tem desejo de nos perdoar. Miqueias, no capítulo 7, vai dizer pra gente: quem é, ó Deus, semelhante a ti? Atenção, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Ó Senhor, não retenha sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornar-te compaixão de nós, pisar aos pés as nossas iniquidades e lançar todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esse é o nosso Deus. Apesar daquilo que somos, apesar daquilo que nós fazemos, Ele tem prazer na misericórdia dele. Ele pega os nossos pecados, tudo aquilo que nós cometemos contra nossos irmãos e contra Ele, e lança nas profundezas do mar. Atenção, é profundezas do mar, não é mar do esquecimento. Tá? Não existe mar do esquecimento. É sempre as profundezas do mar onde Ele joga os nossos pecados. A gente pode pensar assim, mas puxa vida, por que Jonas, afinal de contas, não foi logo para Nínive? Por que Jonas ficou querendo fugir de Nínive? Porque ele sabia que Deus era misericordioso. A gente acha que Jonas tinha medo de ir para Nínive, mas não era o caso. Tá? Na verdade, ele tinha raiva e profundo desprezo pelos ninivitas. Nessa época, Nínive era a capital da Síria. Lembra que eu falei que Jonas é originalmente da cidade de Gat-Hefer, que ficava ao norte de Israel? Pois bem, foi justamente o Império Assírio, cuja capital era Nínive, que havia invadido e destruído todo o reino do norte, o reino de Israel. Os ninivitas eram um povo idólatra, violento e injusto. Vamos ver só a descrição que o profeta Naum faz da cidade de Nínive. Ai, cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. O Jonas tinha muitos motivos para odiar aquela cidade, e de fato ele odiava aquela cidade. Ele não tinha medo de ir pregar na cidade, ele tinha medo justamente da misericórdia de Deus, que se ele pregasse para aquela cidade e ela de fato se arrependesse, ela seria poupada pelo próprio Deus. Isso fica melhor descrito lá no capítulo 4 de Jonas, que diz assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado depois dele ter ido pregar lá na cidade de Nínive. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabias que é Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E diz o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Nesse momento, no capítulo 4, Jonas já pregou e a cidade já foi salva. E Jonas está irado, porque aquele povo que havia destruído a cidade dele, Jonas, acabaram de ser salvo pela misericórdia do Deus Altíssimo. E imagina ali aquele momento de conflito que Jonas está vivendo. Puxa vida, destruiu a minha cidade e vai salvar a cidade desse povo sanguinário? Sim, porque essa é a vontade de Deus. O plano de Jonas era diferente do plano de Deus. O plano de Jonas era querer que aquela cidade fosse destruída, que Deus fulminasse aquela cidade. Mas o plano de Deus era salvar aquela cidade. E muitas das vezes, Deus não cobra de nós a compreensão dos planos dele. Ele cobra de nós que nós estejamos dispostos a fazer a vontade dele.
Muitas das vezes, talvez você tenha que pregar para pessoas que você não gosta. Muitas das vezes, você vai pregar para pessoas que você, sinceramente, tem um ódio delas. Mas o plano de Deus é o plano de Deus. E se for a vontade dele salvar aquela pessoa que você não gosta dela, ele vai salvar através de você. Você não deve fazer como Jonas, tentar ir para o outro lado. Você deve fazer exatamente aquilo que Deus mandar. Porque aquilo que Deus manda é bênção para as pessoas. Veja o que aconteceu com a cidade de Nínive. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, e Jonas dizendo: Dispõe-te agora, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Deve ter ido muito contrariado, né? Mas foi. Segundo a palavra do Senhor, ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Jonas está dizendo: olha, se vocês não se arrependerem, daqui a 40 anos, 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele se levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais e cobriu-se de panos de saco, e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive: por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor de sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Aqui algumas coisas importantes, né? Primeira coisa que a gente ouve falar: poxa, Deus se arrependeu. Né? E arrependimento dá uma impressão de que Deus se enganou no que ia fazer. Né? Ele ia destruir a cidade, ele viu que o povo teve ali um coração quebrantado, viu que o povo se converteu dos seus maus caminhos, e aí ele falou: vacilei, não vou destruir não. Essa é uma impressão que a gente tem. Mas isso não é o que Deus faz, porque o nosso Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele já sabia de antemão que Nínive iria se arrepender. Ele já olhava para o futuro, para a eternidade, e via que naquele momento ali, Nínive se arrependeria dos seus maus caminhos. Mas por que a Bíblia diz que Deus se arrependeu ao final de contas? Porque a Bíblia foi escrita por homens. Né? E quando nós voltamos atrás em alguma coisa, é natural que a gente pense assim na questão do arrependimento. Eu ia brigar com meu filho, descobri o que ele me fez e eu não briguei com ele. Ou eu briguei com meu filho, mas me arrependi porque eu vi que ele não era culpado naquela situação, por exemplo. É um sentimento humano. A gente não consegue compreender Deus na sua plenitude, então a gente acaba atribuindo sentimentos humanos àquele que é eterno. E foi o que fez aqui. Na verdade, Deus não se arrepende de nada. Deus já sabia o que ia acontecer, é só um jeito que o autor humano encontrou de escrever, dizendo: olha, que Deus não fez aquilo que ele havia alertado que faria em Nínive. Mas ele já sabia que os ninivitas iriam se arrepender. O outro ponto importante é que a gente tem que perceber que Jonas, mesmo contrariado, ele vai até aquela cidade, abre a boca dele e apresenta a salvação do mundo. O poder de Deus, mesmo ele contrariando, mesmo contra a vontade dele, Jonas, vai fluir através de Jonas e ele vai libertar aquela cidade. Deus não me usa, Deus não te usa porque você é bom. Deus nos usa apesar do que nós somos. Deus me usa porque o plano dele é que ninguém se perca. A gente sabe muito bem, em João 3,16, um versículo famoso que vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não amou fulano, beltrano e ciclano. Deus não amou apenas os seus irmãos da igreja. Deus não amou apenas a sua família. Deus amou o mundo. E muitas das vezes nós vamos pregar sim, mesmo para pessoas que nós não gostamos. Talvez o seu trabalho seja ir a presídios, talvez o seu trabalho seja pregar nas cracolândias que tem, nos lugares perigosos que tem, nos becos, nas esquinas, pregar para pessoas que talvez você não gostasse de pregar, mas é a nossa obrigação fazer a vontade de Deus. Não seja você o empecilho para a obra de Deus. Não negue essa maravilhosa graça aos seus irmãos. Se você tem alguém na sua família que você deseja muito que se achegue a Deus, não pare de pregar. A gente não pode parar de fazer essa obra maravilhosa de Deus, que é pregar a sua verdade, a sua bondade, a sua misericórdia e a sua justiça para todas as pessoas. Pregue com a sua vida, com o seu exemplo, com a sua boca, com a sua fé nos momentos difíceis. Pregue com todas as forças que o Senhor te deu. Jamais, em nenhum momento, perca a sua fé achando que você não vai conseguir, achando que você não é bom o suficiente. De
fato, nenhum de nós somos bons o suficiente, mas a misericórdia e a graça de Deus nos tornam úteis na obra de Deus. Aquele que salvou aquela geração mais perversa, por causa dessa grande misericórdia que ele tem, é fiel e pode salvar todas as pessoas que você vai pregar. Pode salvar aqueles que você não gosta, mas principalmente pode salvar aqueles que você ama. Aquele seu familiar, filho, filha, marido, esposa, pai, mãe, que ainda não conhece o caminho do Senhor. Tenha fé, persevere na vontade de Deus, continue falando. Deus é fiel, Deus liberta. Jesus é aquele que é capaz de transformar almas, transformar histórias, transformar vida, mudar toda uma realidade de uma família. Transborde esse amor de Cristo, aquele amor único, especial que ele teve por você. Transborde ele para todas as pessoas que você puder. Sejamos todos nós um instrumento útil na obra de Deus, porque o dono da obra é capaz de fazer coisas que nós sequer conseguimos imaginar. Assim como ele fez com Jonas, assim como ele salvou Nínive, você pode ser a pessoa, um instrumento útil na obra dele. Se você chegar e falar, Deus, me usa, e não fuja da responsabilidade que Deus te deu, que é pregar essa palavra maravilhosa de salvação. Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu por todos, e quer a salvação de todos. Vamos orar? Pai, te agradecemos por esse momento, te agradecemos por esse tempo que nós tivemos aqui juntos, Senhor, para refletir na sua palavra. Senhor Deus, nos ajude, Senhor. Nos ajude a pregar. Nos dê intrepidez, nos dê a vontade, nos dê a força, Senhor Deus. Pai, nos dê aquilo que nós precisamos, aquilo que nos falta para fazer a tua vontade. Senhor Deus, nós pedimos perdão pelos momentos que deveríamos ter falado e não falamos da tua verdade. Pelos momentos que devíamos ter praticado as tuas boas obras e não praticamos, Senhor. Pelo momento que deveríamos ter sido exemplo e não fomos, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão por nossa ação errônea ou a nossa omissão. Senhor Deus, seja misericordioso conosco. Nos dê essa força que nós precisamos, Pai. E, Senhor Deus, desperta em nós essa vontade de continuar fazendo a tua obra. Te agradecemos por tudo, te agradecemos por nossa vida. Te agradecemos, Senhor Deus, por cada um que ouviu aqui, Senhor, essa tua palavra. E, Senhor, nos faça instrumento útil da tua obra. É a nossa oração, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha um momento de reflexão sobre essa palavra, de fato possa ser esse instrumento útil na obra de Deus. Nos vemos no domingo, às 9 horas da manhã, na Escola Bíblica Dominical. Se você é professor da EBD, não se esqueça, 8h20 da manhã, teremos a reunião dos professores de EBD. Se você não é professor de EBD, 8h30, começaremos o nosso momento de oração, às 9 horas em ponto, a Escola Bíblica Dominical, e 10h15, nosso culto de louvor e adoração. Até domingo, até lá.